O Salmo 98, ele se divide em três partes. Na primeira parte, o autor do Salmo 98, que é um autor que nós não sabemos quem é, porque o livro 4, que contempla o Salmo 90 até o Salmo 106, nós só sabemos que Moisés escreveu o Salmo 90 e Davi escreveu o Salmo 103. Sabemos também, com base no texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 7, que a Bíblia atribui, o autor de Hebreus atribui a autoria do Salmo 95 ao rei Davi. Os outros salmos, do 90 até o 106, são salmos em que não existe a indicação do seu autor. Ao contrário do Salmo 1 até o Salmo 41, em que na Bíblia original tem o registro de que o autor desses salmos foi Davi. E assim como no Salmo 42 ao 49 tem o registro de que o autor desses salmos foram os filhos de Coré. Como o Salmo 50, que tem o registro de que foi Asaf que o escreveu. E como o Salmo 51 até o 72, em que existem anotações na Bíblia original de que foram escritos por Davi, com exceção dos 66, 67 e 71, que são os três salmos em que não existe a indicação do autor, mas que a forma como eles foram escritos aponta que foi Davi que os escreveu. Então, o Salmo 98, o livro 1 dos Salmos, vai do Salmo 1 até o 41, e podemos dizer que essa coletânea do livro 1 reúne os Salmos de Davi. O livro 2 dos Salmos reúne os Salmos 42 até 72. E nós temos ali os filhos de Coré como autores do 42 ao 49, Asaf que escreveu 50 e Davi que escreveu 51 até o 72. O livro 3, que vai do Salmo 73 até 89, tem como autores Asaf e os seus descendentes, que escreveram o Salmo 73 até 82. O Salmo 83 é de autor desconhecido, 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Coré, 86 foi escrito pelo rei Davi, 88 foi escrito por Emã, 89 foi escrito por Etã. E depois nós entramos no livro 4, que, como nós já mencionamos, o 90 foi escrito por Moisés, o 103 por Davi e o Salmo 95 não tem a indicação do autor, mas o autor que escreveu Hebreus fala no capítulo 4, no versículo 7, que foi Davi que escreveu um pedaço do texto do Salmo 95. Então, de maneira indireta, via autor de Hebreus, se atribui a autoria do Salmo 95 a Davi. E o livro 4 é uma coleção dos Salmos 90 até o Salmo 106. O último livro, que é o livro 5, reúne o Salmo 107 até o Salmo 150. O livro dos Salmos em hebraico chama-se Terrilim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Terrilim quer dizer louvores. E os Salmos, embora o livro de Salmos no texto original seja louvores, esses louvores nem sempre são cânticos de adoração. Ou no caso de hoje, que vamos meditar no Salmo 98, é um cântico ao Senhor. Mas existem salmos que são lamentações, tem salmos que são instruções e tem salmos que são imprecações. Já falamos que as imprecações são aqueles salmos em que o salmista pede a desgraça, a morte, a ruína dos seus inimigos. E nós já dissemos, e vamos repetir aqui, que as imprecações são manifestações sinceras diante de Deus. Não se justifica orar pelo mal do próximo. Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, para amar os nossos inimigos, e quando ele estava morrendo, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem.
mostrando para nós que é contra a vontade de Deus odiar os nossos inimigos, mas devemos amar os nossos inimigos. Porém, qual o motivo pelo qual os salmos imprecatórios estão na Bíblia? Eles estão na Bíblia para mostrar que os salmistas pecaram, que eles falhavam, que eles eram pecadores, que eles tinham vontade de ver a morte, a desgraça, a ruína, a peste, a doença dos seus inimigos e que eles confessavam diante de Deus o que realmente se passava dentro do coração deles, para que o Senhor os limpasse e os perdoasse. Então, nós podemos ser sinceros com Deus e dizer: Deus, eu quero ver a morte do meu inimigo, mas eu sei que é do Senhor que faz a justiça. Todas as imprecações vêm acompanhadas de palavras confessando que o pecado e pedindo que Deus tome a justiça e faça o juízo. Então os salmos se reúnem dessa forma. Chamam-se Terrilim, louvores no hebraico, se dividem em 5 coletâneas. Nós estamos na 4ª coletânea, que é o livro 4. E a 4ª coletânea tem uma característica: a maior parte deles não se sabe quem foi o autor, não se sabe quem escreveu. Até mesmo o Salmo 91, o que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo se tem conhecimento a respeito do seu autor. Alguns dizem que foi Moisés, mas no texto original não existe o título de que foi Moisés, ao contrário do Salmo 90, onde você lê na Bíblia, está escrito Salmo de Moisés. Então, se não está na Bíblia original, é apenas uma especulação que o Salmo 91 tenha sido escrito por Moisés. De fato, não se sabe quem é o autor daquele salmo. E a maior parte dos salmos do livro 4 são salmos que falam sobre cantar ao Senhor e louvar ao Senhor. Já mencionamos isso, o Salmo 92 fala da benignidade do Senhor, o Salmo 93 fala que o Senhor reina, o Salmo 94 fala que a Deus pertence a vingança, o Salmo 95 fala vinde e louvemos ao Senhor, o Salmo 96 fala sobre louvar ao Senhor, o 97 fala sobre louvar ao Senhor e que o Senhor reina, e agora o 98 fala da mesma coisa. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. 2. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. 3. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. A primeira parte do Salmo 98 é uma manifestação de gratidão a Deus pelas obras que ele fez. Nós vemos que o salmista aqui fala: cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então ele está falando para cantar ao Senhor um cântico novo, porque a pessoa estava passando por uma situação de luta, tribulação, dificuldade, mas ela viu as maravilhas do Senhor. Ele fala: o Senhor, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Fala a respeito de alguém que alcançou a vitória. E quando ele fala esse alguém, ele está falando a respeito do povo de Israel. Ele está falando para a nação de Israel, né? Que cantai ao Senhor um cântico novo. Ele está falando Israel, o povo, a nação. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas e a sua destra e o seu braço santo alcançaram a vitória para nós. O Senhor fez notória a sua salvação. Então, o contexto em que o Salmo 98 foi escrito mostra que quem escreveu esse salmo num tempo de vitória, num tempo em que ele viu que Israel recebeu uma vitória muito grande. Existem muitos momentos na Bíblia que revelam, que contam as histórias em que o povo de Israel recebeu grande vitória. Quando você lê a história do rei Ezequias, nós vemos que ele recebeu a visita do rei Senaqueribe da Assíria. E o rei Senaqueribe mandou o embaixador chamado Rabsaqué. E o Rabsaqué
chegou até o povo de Israel e disse: Senaqueribe virá aqui e a Assíria destruirá completamente Judá. E nós vemos que Ezequias consultou ao Senhor pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías disse: Não tenha medo, porque o Senhor fará com que ele ouça um ruído e ele será morto. E a Bíblia conta que quando a Assíria veio lutar contra o povo de Judá, o anjo do Senhor apareceu e matou 185 mil homens de uma única vez. E Deus fez isso e os assírios foram derrotados, eles fugiram diante de Judá. Esse, por exemplo, é um dos momentos em que a Bíblia faz menção a uma vitória notória, a uma salvação notória. Então o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Então aqui o contexto do Salmo 98, ele foi escrito num momento de vitória, num momento em que Deus fez com que o povo de Israel, com que o seu povo vencesse diante das nações, diante de todos. Uma aplicação prática desse texto que estamos lendo. Se você está em uma situação de aperto, saiba que o Senhor tem esse mesmo poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como ele fez maravilhas e ele alcançou a sua destra e o seu braço para alcançar a vitória para o seu povo, e assim como ele fez notória a salvação para o povo, ele também tem poder de realizar algo notável na sua vida e de tirá-lo dessa situação de aperto em que você está. Aqui o salmista ficou tão alegre que ele escreveu esse salmo dizendo: Cantem ao Senhor, porque ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória, ele fez notória a sua salvação, ele manifestou a sua justiça perante os olhos de todas das nações. Ele lembrou-se da sua benignidade. Se ele está falando que o Senhor se lembrou da sua benignidade, da sua verdade para com a casa de Israel, ele está falando que eles haviam passado por um momento anterior em que eles estavam sendo provados, em que eles estavam em dúvida a respeito de se Deus estava com eles. Por isso ele fala no 3, lembrou-se da sua benignidade. O Senhor tornou a derramar resposta e vitória sobre Israel, e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Todas as pessoas à sua volta verão a resposta de Deus sobre a tua vida. Essa é uma aplicação desse texto. Então a primeira parte, o salmista aqui que escreveu o Salmo 98, ele manifesta a gratidão pela vitória do Senhor, por aquilo que o Senhor já fez, que ele realizou. Agora, se o Senhor realizou tantas coisas para agradecer, então vem a segunda parte. Versículos 4, 5, 6, 7 e 8. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Regozijar é gozar de novo. Regozar, gozar e gozar de volta. Significa ter dupla alegria. Então, se o Senhor fez tudo isso, segunda parte, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. 5. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. 6. Com trombetas e som de buzinas, exultai perante a face do Senhor do Rei. Ele está falando na segunda parte, que se Deus fez coisas maravilhosas por nós, então vamos louvá-lo com toda a nossa força, com todos os instrumentos musicais, com as nossas vozes, com tudo que nós tivermos, da melhor forma possível, porque se o Senhor nos deu vitória, ele nos ofereceu o que é notável, o que é melhor. Aplicação prática.
Tem muitas pessoas que recebem tantas bênçãos de Deus, mas na hora de agradecer, elas não agradecem e reclamam muitas vezes que querem ainda mais. Lembre-se de agradecer e de agradecer com força, com tudo que você tem, com o seu louvor, o seu coração totalmente entregue ao Senhor. Tem pessoas que, depois que recebem a bênção, elas viram as costas e dizem: agora está tudo bem, não preciso mais lembrar de Deus. O salmista aqui disse: se Deus lembrou de nós, nos deu tantas bênçãos, vamos louvá-lo com toda a nossa força, com tudo que temos. Aí vem: se todos nós devemos louvar ao Senhor, até mesmo a natureza louva ao Senhor. Não é apenas nós, mas a própria natureza louva ao Senhor pela sua grandeza, pelo seu poder, por ele ser o Senhor dos senhores, o Criador de tudo. É o versículo 7. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Quando ele fala o mundo e os que nele habitam, ele está falando de todos os animais, tudo que existe no mundo. Não está falando apenas a respeito das pessoas. Está falando a respeito do mar e da sua plenitude, está falando a respeito do mundo. Todos os seres vivos, tudo que existe na natureza, todos os que moram na terra, né? Versículo 8. Os rios batam palmas, regozijem-se, tenham duplo gozo também as montanhas. Perante a face do Senhor. Que toda a natureza louve ao Senhor também. Por quê? Porque ele vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Ele termina o salmo dizendo que nós temos mais um motivo para louvar a Deus, que ele realizará o seu julgamento, e o fato dele fazer o julgamento é muito bom, porque o julgamento será justo. Então, agradecemos a Deus por tudo que ele já fez por nós. Agradecemos a Deus porque o Senhor tem feito por nós. Agradecemos a Deus e a natureza agradece a Deus porque o Senhor virá e fará o julgamento com justiça. Aplicação prática: adoramos a Deus pelas bênçãos recebidas, adoramos a Deus com toda a nossa força porque as bênçãos recebidas são tremendas, e agradecemos a Deus em razão da confiança de que Ele realizará o julgamento a respeito daquilo que fizermos, e o julgamento dele será justo. E agradecemos a Deus na questão do julgamento, porque sabemos e temos confiança de que não precisamos nos preocupar com aqueles que fazem o mal. Eles com certeza receberão o julgamento, porque o Senhor faz julgamento justo. Então já podemos agradecer, mesmo quando estamos em situações de aperto, com perseguições injustas, sabendo que o Senhor já realizou o seu julgamento e que todo aquilo que plantamos, colheremos. Essa é a meditação do Salmo 98. Hoje é dia 6 de novembro. Nós estamos desde o dia 1º de agosto lendo Salmos e vamos prosseguir até chegarmos no Salmo 150. Então, em dezembro, vamos terminar o Salmo 150. São 150 dias lendo um salmo por dia desde 1º de agosto. E em todos os meses, no final de cada vídeo de Salmos, nós estamos deixando um vídeo sobre o provérbio do dia. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então nós temos meses em que nós podemos ler um capítulo por dia de Provérbios. Nos meses em que há 30 dias, nós lemos os capítulos 30 e 31 no dia 30. E lendo Provérbios todos os meses e aplicando Provérbios todos os meses durante 2 anos, nós tomamos decisões mais sábias. E aqueles que fazem esse exercício e assumem esse compromisso durante 5 anos consecutivos, praticando a leitura e fazendo o que Provérbios ensina todos os meses por 5 anos, têm
prosperidade em todas as áreas. Então nós estamos em novembro e eu estou deixando no final de cada vídeo dos Salmos o provérbio do dia, e hoje vai ser o vídeo 5 minutos de meditação em Provérbios 6, que fala a respeito de fiança, de preguiça, de humildade, que fala sobre união e sobre prestar atenção em relação ao adultério, para conservar a sua vida de acordo com os mandamentos do Senhor. Vou deixar aqui 5 minutos de meditação em Provérbios 6 e vou deixar ao lado um botão para que você se inscreva no canal, se assim desejar. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.